canabidiol, conhecido como CBD, é um medicamento que contém uma substância com o mesmo nome presente na planta cannabis. Ele atua no sistema nervoso central, geralmente sendo utilizado no tratamento de alguns casos de epilepsia que não respondem a outras terapias disponíveis. Além disso, o canabidiol apresenta possíveis benefícios no tratamento de doenças como ansiedade, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e dor crônica. Mas ainda não possui comprovação suficiente de sua eficácia para ser indicado no tratamento dessas doenças. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, criou uma categoria de medicamentos derivados da cannabis que podem ser comercializados após a aprovação da agência. E atualmente, o canabidiol já é vendido no país. Fique com a gente, pois hoje, no Bendita Hora, iremos discutir sobre os potenciais benefícios e contraindicações do canabidiol. Para você, a gente está aqui com o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Dr. Vanderlei, seja bem-vindo mais uma vez. Dr. Vanderlei já é aqui, ó, o programa já é dele, porque na verdade o Dr. Vanderlei é uma das pessoas mais solistas que eu conheço, sempre está aqui. Eu sempre falo isso, porque sempre que a gente precisa de uma palavra abalizada, uma palavra realmente profunda, está o Dr. Vanderlei aqui. O Dr. Vanderlei é neurocirurgião, né? Há 35 anos nos hospitais Redditor e Albert Einstein. E Dr. Vanderlei é uma das maiores autoridades que nós temos em neurocirurgia aqui no Brasil. Obrigado, doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês Dispõe pelo do convite. tempo, está sempre aqui. Doutor, a gente vai falar de um tema que ele acaba sendo sempre polêmico, sempre porque as pessoas têm essa mania de confundir eu vou sempre usar maconha porque as pessoas entendem mais, mas é a cannabis, né? Cannabis sativa é a cannabis, né? Também o cânhamo, né? O cânhamo cânhamo também, né? Muitas roupas eram feitas de cânhamo, tem coisa, né? Cânhamo, o pessoal usa cânhamo para bordar tecido, para bordar ponto cruz, melhor para bordar ponto cruz é no cânhamo. Cânhamo é muito bom, né? Doutor, e essa diferença do uso da maconha como o uso recreativo, alucinógeno e o uso medicinal. Nós vamos falar sobre o uso medicinal. Ninguém aqui está fazendo apologia, né, da maconha ou dizendo, agora a maconha é bom. Não, não é isso. É o uso medicinal. É uma diferença muito grande, né, doutor? Totalmente, tá? Tanto é que o uso medicinal da cannabis, ou seja, a cannabis medicinal, ela tem função. Sim. Tá? Isso não é de hoje, isso já é antigo. Os egípcios já usavam. Que isso? Já 2.900, 3.000 anos atrás já se usava. Já se usava? Já se usava. De forma medicinal? Eles não tinham esse conhecimento, mas claro. que tinha alguma resposta. Tinham pessoas que tinham, romanos, egípcios, iam para a guerra, se machucavam, colocavam emplastos de folhas de cânhamo. Essa aqui essa é uma rainha egípcia chamada Sechat. Olha na cabeça dela. É mesmo? É uma cânhamo. É um cânhamo, é verdade. Isso há 3.000 anos atrás. Então ela é uma deusa Sechat. Ela é responsável, lá nos livros das pirâmides tem o nome dela. Ela é responsável pelas escritas, pelo conhecimento, pelas instruções. Então já era cultivado lá no Egito Antigo. Isso aí é real. Isso aí é uma pedra. Está incrustado na pedra. Olha que interessante. Então já se usava isso. Olha outra imagem dela. Mas o que se usava? Interessante. Muito interessante. Usava-se era o cânhamo, né? E como o senhor falou, o cânhamo ele veio vindo com o tempo, cultivavam, vários lugares do mundo cultivavam, é uma planta que cresce fácil em ambientes secos. E olha a característica do cânhamo também. Ele foi responsável, cânhamo, que é um tipo de cannabis, o nome da cannabis sativa chama-se cânhamo. Ele foi responsável, o próprio cânhamo, para definir o mundo que é hoje. Que isso que o senhor falou, de bordar, de usar linhas, usava-se em velas nas grandes navegações. Isso é verdade. As cordas dos navios eram todos feitos de cânhamo. De cânhamo, olha que interessante. As roupas... Que é uma fibra resistente, Uma fibra resistente, durável, né? E totalmente útil. Então, definiu as grandes navegações, não só as grandes, mas as navegações dos vikings também. O mundo todo foi mapeado, né, vamos dar a palavra correta, usando-se velas nas caravelas. Interessante. Olha como era importante isso. Muito interessante. E com o passar do tempo,
ele teve o efeito lá meio estimulante ou pouco estimulante, ou para tratar, como todo fitoterápico ou fitoquímico, né? Até mesmo a Rainha Vitória na Inglaterra Rainha usava. Vitória também usou? Ela tinha cólica. Ah, que Ela tinha interessante. cólica menstrual, ela tinha enxaqueca, o médico prescrevia para ela. Rainha Vitória. Rainha Vitória é uma das mulheres mais moralistas que a gente já teve no mundo. Rainha do onde o império, onde o sol nunca se punha. Olha a Rainha Vitória. Então, ela também usava. Olha a Rainha Vitória. Se bem que ela tá muito bonita aqui, porque ela era feia. Quando ela na idade mais avançada, ela ela já feia. estava aí. Ó, Essa fase já piorou bastante. mais avançada dela. Então a história já se usa. Até que 1930, o início de 1900 a 1930, viu-se que isso era uma droga, por interesses. O cânhamo era usado em tecido, em velas. Então. Mas aí veio algodão. Isso. Né? Veio os produtos, começando os Coisas produtos mais fáceis de sintéticos. cultivar também, né? E aí tinha os conflitos das indústrias com o cânhamo. E aí alguém lá nos Estados Unidos, o Departamento de Entorpecentes, o DEA, né? O Departamento de Drogas e Entorpecentes, resolveu colocar isso como proibitivo. Aí que proibiu mesmo o Mas uso. também teve uma outra, um pouquinho antes, lá em 1900, a Revolução Mexicana. Isso. Quem usava? Eram os mexicanos. Os índios já usavam na América do Sul. Né? Os mexicanos já usavam, os maias já usavam, os incas já usavam. Os negros que vieram da África também já usavam. Então tinha conflitos. Então era uma coisa usada por gente marginal. Não era marginal, eu digo parte da cultura. Não, eu digo no pensamento deles, ó. Sim. Pensamento, mexicano, a Revolução Mexicana, a Guerra Mexicana, que os Estados Unidos tomou o Texas, a Califórnia, o Arizona, né? Tomou tudo isso, né? E aí o americano, né, lá um diretor do departamento da DEA falou, isso aqui é uma droga de mexicanos, imigrantes e pretos. Então essa substância vai se chamar marihuana. Marihuana. Coisa que é só um termo que nos Estados Unidos se usa. Não se usa em lugar nenhum, mas de uma forma discriminatória. Discriminatória. Sendo que hoje essa palavra marihuana não se usa mais. Não se usa. Não, é você discriminar uma pessoa. Por que os Estados Unidos o nome era hemp? Hemp, né? Hemp. Tá? Mas aí tudo foi acontecendo com o tempo. A ciência foi evoluindo. O homem lá atrás, ele cultivava plantas, guardava plantas, comia plantas. Depois ele foi extraindo substâncias dessas plantas. Viu que tinha um efeito bom, ou alucinógeno, ou recreativo, mas a ciência continuou evoluindo até que alguém, tem um médico israelense, ele nasceu na Bulgária, mas ele mora em Israel, chamado Dr. Rafael Mechoulam. Né? Ele viu que dentro do nosso organismo, ele começou a estudar os produtos da cannabis. E viu que tinham produtos, e ele denominou canabinoides. Canabinoides. São várias substâncias. Que vêm da cannabis. Que estão dentro da cannabis. Dentro da cannabis. Né? E aí ele conseguiu, existem vários, tem mais de 111. Olha! E tem dois que são importantes, que são mais usados hoje, que é o canabidiol e o tetraído canabinol. O CBD e o THC. Olha aí, THC e o CBD. Então o CBD é para tratamento. O THC ele tem o efeito psicótico. O THC que faz com que a pessoa fique lá, que ele tem o barato. A palavra em inglês, o high. O high. E aí ele foi avaliando, diz que dentro do nosso organismo nós também produzimos substâncias semelhantes ao que tem na cannabis. Cannabis. Olha, o próprio organismo... Nosso próprio organismo produz substâncias semelhantes ao que tem na cannabis. Por isso que nós chamamos endocannabinoides. Que interessante. Que está dentro do nosso organismo. Mas a produção é ínfima, ela é produzida sob demanda. Então nós temos uma saúde, mas nós também temos doenças. Então, se tiver alguma doença, o organismo se adapta, o sistema imunológico se adapta, o sistema endocannabinoide se adapta e vai tentar organizar esse nosso organismo. Mas com a evolução, viu-se que substâncias externas de plantas da cannabis poderia ser usada no ser humano. Que interessante. É para tratar a doença?
Não, é para modular, melhorar. Ah, entendi. Não é curativo. Não é curativo. Todo mundo entendi. fala, tem epilepsia de difícil controle, toma os remédios convencionais não resolvem. Se não resolvem, vamos tentar alguma substância, os medicamentos convencionais ou até mesmo o canabidiol. Atenção, eu quero mais uma vez lembrar. Sabe por que eu estou afirmando muito? Porque eu sei, tem pessoal que às vezes vai entender errado. Nós não estamos nem falando do uso recreativo da maconha, de fumar o cigarrinho do capeta, não é isso. Ou erva do diabo. Não é isso. Nós não somos totalmente contra, diametralmente contra o uso da maconha como um elemento recreativo. Totalmente contra. Está dizendo? Está dando mesmo jeito. A igreja, a Rede Vida, o doutor Vanderlei, somos totalmente contra o uso. Estamos falando de um elemento. Por isso o doutor está falando aqui, ó, dentro da cannabis tem o THC que dá, né, que você fica chapado, né? Barato. E o canabidiol que está dentro também lá, que é usado para o tratamento. Mas tem duas coisas, tanto o canabidiol CBD quanto o THC, os dois são usados para tratamento. São usados para tratamento? São. Ah, entendi. Entende? Então, por exemplo, se você... existem várias doenças, ou seja, ansiedade, estresse, esclerose múltipla, epilepsia de difícil controle, aquelas concussões cerebrais, traumatismo raquimedular, tudo isso é tratado? Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O tal do TDAH, né? O transtorno do déficit do autismo também é usado. Também. E outros, né? Até como anti-inflamatório, né? Para controle do sono, para controle da ansiedade, eu já falei ansiedade isso. também. Olha que estresse da ansiedade, do transtorno pós-traumático. Imagina aquelas pessoas que vêm de guerra, foram para a guerra do Vietnã. Olha a quantidade de pessoas que usavam, claro que eles usavam a cannabis, fumando, sim, mas também eles ficavam tranquilos. Aquilo causava. Ajudava. Então, o canabidiol ou tetracanabidiol, claro que tudo é individualizado a droga. Sei. A droga não é igual para todo mundo, ela é individualizada, tem as suas proporções. Por isso tem as prescrições. Por isso que tem as prescrições individualizadas. Doutor, nós vamos acompanhar agora um depoimento, né? Um depoimento, vamos ver aqui, olha que interessante, quem usou a canabidiol contra a depressão. Meu nome é Ana Clara Lira, eu tenho 23 anos. De início eu estava procurando para minha mãe, que ela tinha transtorno bipolar psicótico. Daí, acabou que ela faleceu, ela cometeu suicídio e não deu tempo. Assim que aconteceu tudo isso, eu fiquei sem conseguir dormir, eu não conseguia comer. Mesmo às vezes quando eu tomava os remédios para dormir, eu não conseguia dormir. Além de que não tinha, sabe, vontade de fazer nada, estava sem motivação. Emagreci muito, eu emagreci 8 quilos e estava horrível assim. E eu vi que tinha uma paciente que tinha esquizofrenia, que era uma doença psicótica também, parecida com o que minha mãe tinha. E eu vi que ele estava tendo muita melhora, a menina estava super melhorando das crises, estava tendo uma qualidade de vida, estava vindo melhor. E eu fiquei muito interessada em procurar. Daí eu comecei a fazer o tratamento com óleo. E melhorou bastante, eu já recuperei 6 quilos, eu tô tendo mais motivação para fazer tudo, a qualidade de vida melhorou assim 100% e, claro, né, aliado ao exercício físico, eu leio, tô me sentindo com mais vontade assim de viver e para mim tá sendo ótimo. Doutora, ela falou óleo, como que é apresentado o canabidiol? Existem várias formas, tá? Ou ele é posto em óleo, ou ele é posto em solução alcoólica. Claro que você não vai dar solução alcoólica para a criança. Ou a forma de creme, até para lesões da pele, processos inflamatórios. As mulheres, por exemplo, se tem mastite, né, inflamação da mama, é usado o creme também. Sei. Claro que existe o vaporizador, a forma de fumar também. Tá? Mas eu quero chamar a atenção nesse depoimento. Sei. Não se usa o canabidiol para doenças psiquiátricas.
Olha, interessante, isso é importante. Isso é importante, principalmente o THC, porque ele pode, eventualmente, desencadear a esquizofrenia. É o contrário. Olha que foi usado para a filha e não para a mãe. Não para a mãe. E a filha, o senhor tinha falado, ela sofreu com a morte da mãe, talvez um transtorno pós-traumático? Talvez traumático. Estresse, depressão. Estresse pós-traumático, então, ela foi útil para ela. Interessante o senhor ter falado isso. Mas presta bem atenção, também a gente tem que ter cuidado em prescrever, porque se a pessoa tem uma predisposição à esquizofrenia, pode desencadear mais ainda, e um dos surtos psicóticos ter o suicídio. Então não se usa em doenças psiquiátricas. Isso é importante. São usadas nessas todas as outras doenças que eu falei. Sei. Mas não algumas, nada psiquiátrico. Existe diferente tipo de canabidiol? Existem diferentes tipos de cannabis. Cannabis, tá. Então tem a cannabis sativa, que é o cânhamo. Cânhamo, Tem a cannabis índica, que essa tem mais o THC. O THC. Tem uma outra cannabis. São 3. Mas basicamente são essas duas. Uma tem mais canabidiol, que é a sativa, e a índica tem mais o tetrahidrocannabinol. Então, THC. E toda medicação, ela sempre é uma mistura, uma proporção. 20:1, 2:1, 4:1. Mas o que a gente mais usa é o canabidiol. Doutor, essas várias formas de apresentação. Então, é isso que eu... Óleo, gotinhas, gota na boca, creme. Pode fazer supositório. Supositório também. Pode fazer spray nasal. Também. Ele tem que entrar ele entra geralmente pelo quê? Pela corrente sanguínea? Ele vai entrar na corrente sanguínea, né? E vai ter o seu efeito. Agora, prestamos bem atenção. Toda medicação, ela existe uma entrada no organismo, tem uma dinâmica, chama farmacodinâmica, e o metabolismo. Tá. Essa é diferente um pouquinho dos alopatas, dos remédios convencionais. Esse nós sabemos como ele agem, tempo de meia-vida, como ele é eliminado. Então, o canabidiol, existem os naturais, o canabidiol, o próprio THC, existem os sintéticos, existem os naturais. Existe sintetizado já? Já se sintetizou. Então você pode usar, mas também é mais caro. Entendi. E o canabidiol ou o THC também não é barato. O preço é muito alto. É caro. Se vocês terem uma ideia, eu sempre falo, quem procura esse tipo de tratamento ou suporte de tratamento, já que outros... Vou dar um exemplo. A epilepsia não resolveu com os outros remédios. Então vamos tentar a cannabis medicinal? Vamos tentar. A esclerose múltipla, tem aquelas espasticidades, nós já falamos aqui. Falamos aqui. A dificuldade para andar, paciente que tem concussão cerebral, paciente que tem cólicas. Então vamos tomar os remédios normais, mas a cannabis medicinal vai ajudar. Ela não é uma cura 100%. Ela vai modular. É modular isso. Ela vai modulando com o tempo, modulando a inflamação, modulando a depressão, modulando o sono, modulando a obesidade, modulando a perda do apetite das pessoas que fazem quimioterapia. Também? Também. Olha que interessante. As pessoas que fazem quimioterapia têm náuseas, não conseguem se alimentar, emagrecem. As pessoas que têm HIV positivo, que emagrecem, ele aumenta o apetite também. Olha. Então, a pessoa ganha peso. Então, tem vários efeitos. Agora, doutor. Tem mais uma voz aqui, ó. A gente vai dar uma dica aqui, é um documentário chamado Ilegal. Vamos ver algumas imagens, vamos ver. Para Anvisa. Boa tarde, com quem fala, por gentileza? Meu nome é Catiele. Anne de Bortoli, 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara e que, dentre os sintomas, tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol baseado nos itens acima. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi, mas não dá.
Elas querem mudar um ponto da realidade. Então vai entrar na palma. Olha uma pessoa. Olha que interessante, a gente está falando aqui, interessante, esse é um documentário, né? Um documentário que está... Doutor, a gente... o senhor falou aqui de algumas doenças que de repente, mas tem muitas doenças, o senhor fez até um tem elenco aí, enxaqueca, né? esclerose múltipla, o próprio transtorno autismo, TDAH, paciente que tem cólicas, enxaqueca, várias e várias. Eu estou falando das neurológicas, da minha área. Existem outras, né? Outras doenças. Alguns tumores, eles vão ajudar a melhorar o apetite, ganhar peso. Sei. As artrites, a fibromialgia. Fibromialgia também. É uma das indicações. Olha aqui, Cid Ferreira, né? Só uma pergunta que está chegando. Posso substituir o meu tratamento convencional de epilepsia por canabidiol? Não. Isso é importante. Não pode. Se ele está tomando de uma forma correta, está ajudando, ele pode ter uma outra crise. Ele deve continuar com o remédio habitual dele. A gente tem a impressão de que quando se fala da canabidiol, que é uma coisa natural, um tratamento natural. É natural, ele é natural, tem os sintéticos também, mas ele não é a solução para tudo. Tá? Isso é importante. Eu não vou falar que um paciente, o autismo, ele vai tomar o canabidiol e vai melhorar. Não. Tem que ter o psicólogo, tem que ter o neuropedagogo. A pessoa, às vezes, tem fibromialgia, tem que ir lá fazer a sua atividade física. Quem tem esclerose múltipla também tem que ter a sua fisioterapia. Então, o remédio ele vai ajudar a modular. Essa palavra eu achei interessante. É para modular, para você ter uma qualidade de vida melhor, para poder ter condições de tratar de outras formas. Imagina aquela criança autista que nem olha para você. Ele é uma pessoa totalmente à parte do mundo. De repente, ele começa a sorrir, começa a verbalizar alguma coisa. Sei. Então, isso ajuda. E quem que vê isso, geralmente? As mães. As mães. As mães são importantíssimas. Entende? Por isso que existe um termo que vem da igreja chamado compaixão. Compaixão, Então, são as mães que procuram esse remédio de uma forma compassiva. São remédios que não estão... Que elas estão percebendo, Elas estão percebendo, elas estão sofrendo, a família está sofrendo. Às vezes o remédio não está nem à disposição nas farmácias, não foi nem lançado. Mas a mãe sai atrás. Doutor, o senhor falou uma coisa que é interessante. Nessa coisa do canabidiol, foram as mães as grandes protagonistas, de repente. São as grandes protagonistas. No Brasil, teve uma família que em 2014, pai e mãe, foram os protagonistas em importar o canabidiol. E a coisa foi aumentando, foi aumentando. Então hoje como criou-se associações, né? Criou-se associações onde algumas pessoas, através de judicialização, puderam plantar, puderam fazer extratos, puderam dar para os seus filhos. Doutor, hoje no Brasil, como que é? A cannabis é produzida, o canabidiol é produzido, exige importação, como é que está essa situação? É ilegal no Brasil. É ilegal? Plantar. Plantar é ilegal. Então, tudo através de associações, eles conseguem na justiça. Uma autorização? Uma autorização judicial. Sim. Né? Agora, a grande fonte são os importados. Tá. E o preço não é barato. Varia caro. Um frasquinho desse varia de 300 a 3 mil reais. Pelo amor de Deus, é muito caro. E olha que é uso contínuo. Por isso que existem associações. Vamos conseguir plantar? Vamos conseguir importar? Vamos dividir para todo mundo? O SUS não oferece ainda. Não oferece, não é oferece. Não é um tratamento que está lá no SUS. Tem a farmácia viva, né, lá no SUS, que você planta e você oferece alguns fitoterápicos ou fitoquímicos, mas na cannabis ainda não. E está melhorando. Só queria falar uma coisinha. Quem pode prescrever quem cannabis? Pode prescrever? Qualquer médico pode prescrever. Tem uma pergunta? Peraí. Vamos ver. O canabidiol só é vendido com receita médica? Ele é considerado tarja preta? Pergunta que a gente ia responder. Como é? Quem pode prescrever cannabis medicinal? Qualquer médico. Qualquer médico? Qualquer médico tem o CRM. Qualquer dentista, cirurgião dentista pode prescrever. Dentista também? Pode. São os dois.
É uma receita azul. Ah, tá. E você compra em qualquer drogaria hoje. No interior do Brasil você compra, alguns lugares, né? Até uma cidade que eu tive essa semana, Pouso Alegre. Pouso Alegre. Ah, na farmácia vende. A minha tia Lavina... Tia Lavina, um abraço para a senhora aí, ela está sempre com a gente assistindo. Tia Lavina, ela já tomou o canabidiol importado do Uruguai. Peraí. Então, na farmácia eu posso comprar? Você pode comprar, desde que você leve a receita azul. Leva a receita e você compra, né? Compra o quê? Comprimido? O que não, geralmente gotas. Esse conta-gotas. Então, pode comprar na farmácia? Pode comprar, então? Mas o médico tem que saber prescrever. Uma coisa que eu quero falar. Sistema endocannabinoide, que é esse sistema que está dentro do nosso organismo, ou fitocannabinoide, que está na cannabis, muito poucas faculdades ensinam isso. Olha, doutor. Muitas pessoas saem das faculdades de medicina, farmácia de bioquímica e não sabem disso. Claro que está melhorando. Sei. Olha como é importante vocês, da mídia, dar esse conhecimento, empoderar as pessoas de conhecimento, saber que existem tratamentos outros sem ser os convencionais, que existem outros tratamentos quando os convencionais não estão resolvendo. É o caso da epilepsia de difícil controle. Então vamos partir para cannabis medicinal? Vamos partir. Então, hoje tem congressos, tem cursos. A literatura está aumentando em língua portuguesa, porque tudo vem de fora, né? Um grande descobridor, eu acho que eu já citei o nome dele aqui, chama Dr. Rafael Meshulam, que é lá de Israel. Ele foi um grande descobridor, do THC. Ele é vivo? Ele é vivo? Ele é vivo, ele mora em Jerusalém. Tá? E ele teve parcerias aqui no Brasil com um professor lá na Escola Paulista de Medicina, que é o professor Carlini. Entende? Principalmente nessa fonte de como conseguir ou extrair o canabidiol. Ele ia lá na polícia pegar. Eu recebi um livro essa semana, hoje eu recebi um livro, e vi a historinha dele. Ele ia lá na polícia, a polícia lá em Israel dava para ele, oferecia, ele ia estudar, entende? Ele tirava do próprio dinheiro. O professor Carlini também aqui no Brasil fazia a mesma coisa. Mais uma pergunta, tem uma pergunta, o Matheus está perguntando, existe restrição de idade para o uso? Você não pode dar quando o cérebro está em formação. Ah, tá. Então você tem que ter um pouquinho de cuidado como prescrever. A medicação ela é individualizada. Sim. Tá? Então se a pessoa, por exemplo, vai fazer o uso ainda um cérebro em formação, você não vai fazer de uma forma indiscriminada. Então, é para doenças que não estão resolvendo. Grávidas, então, não deve... Não. Existem alguns casos que sim, quando a grávida tem muitos vômitos, às vezes pode usar. Cannabis não mata. Sei. Tá? Cannabis não mata. O que mata são outros remédios. Sei. Eles são mais prejudiciais. Sei. Tá? Por que eu falo isso? Porque já falavam lá no passado, Paracelsus, a diferença entre, entre a medicação e o veneno é a dose. É isso mesmo. Entende? É isso mesmo. Então a cannabis não mata. Ela atua no cérebro? Atua na medula? Atua em vários lugares, só não atua no tronco cerebral, onde se tomar qualquer remédio em excesso, você pode ter uma depressão e morrer. Olha, deixa eu ver, tem uma vamos ver aqui um VT. Diz a sabedoria popular que veneno em pouca quantidade é remédio e remédio em muita quantidade é veneno. De certa forma, a frase faz algum sentido. Um remédio comum para dor de cabeça, por exemplo, vendido em qualquer farmácia, pode se tornar extremamente perigoso e também letal se consumido em excesso. Basta ler a bula de qualquer remédio para saber que a dose errada pode causar diversos efeitos colaterais. O curioso também é que muitas das drogas ilícitas começaram como medicamentos úteis para a população, como a heroína e também a anfetamina. Até o século XIX, outra droga, a cocaína, era usada principalmente para dores de dente em crianças. O pai da psicanálise, Freud, foi um dos grandes divulgadores da droga para o tratamento de diversos males. Porém, ele mesmo abandonou a ideia ao observar que a cocaína trazia muito mais problemas do que soluções.
Ainda assim, sua pesquisa com a droga ajudou a medicina a criar a anestesia local. Com o avanço da ciência, hoje sabemos que muitas substâncias são extremamente perigosas, não importando a quantidade, segundo a Organização Mundial de Saúde. 35 milhões de pessoas sofrem atualmente no mundo de distúrbios provocados pelo uso de drogas e 585 mil mortes foram registradas em 2017 por causas relacionadas ao seu consumo. Somente a ciência e uma pesquisa muito séria podem dizer se uma substância é segura e até onde é segura e se também é para todos. Por isso nós estamos conversando com um cientista aqui. Aqui a gente estava conversando aqui, né, doutor? Isso é verdade, faz sentido. Muitas pessoas, aquilo que é considerado droga hoje, começaram como tratamento, né? Sim. Ou a gente está falando do ópio. Vou dizer o ópio. Eu tomava elixir paregórico para dor de barriga, dor de barriga. Elixir paregórico não existe, eu acho que não existe mais. Não existe mais. Elixir paregórico era ópio canforado. Ópio canforado. Era ópio com... Né, e remédio para tosse. Era um remédio chamado Silomate. Silomate. Minha avó tomava Silomate. Né, Silomate. Ele... Com criança usava. Então, aí as pessoas começaram... E mesmo a gente estava conversando, na sociedade de então... A sociedade francesa no século passado... Usava o haxixe, né? Tinha clube de haxixe. O haxixe é derivado da cannabis? É do ópio, não. Do ópio. Da papoula, na verdade. Da papoula. E o haxixe, aliás, um fato curioso, só para falar, os árabes usavam muito haxixe. E a palavra assassino vem de haxixe, porque a pessoa, para cometer um assassinato, matar alguém, eles primeiro se drogavam com haxixe. Então eles eram conhecidos como achachim. Do árabe, achachim, deu para nós assassino, né? Você não tem nada a ver, é só fato. Mas são as drogas ilícitas que são hoje. Que são as drogas ilícitas. Claro que algumas ou outras têm o efeito terapêutico. E isso que falou ali no VT, não é para todos. Não é para todos, não é para todos. Individualizado. Doutor, e como que a substância, o canabidiol, vai agir no organismo? Como que ele começa a agir no caso dessas doenças? Vamos falar, o que vem da planta, né, que são os fitocannabinoides, vai ser dado à pessoa e ele vai... Porque existe no organismo uma coisa chamada neurotransmissores, a conexão dos neurônios. Então ele vai atuar como se fosse um neurotransmissor modulando tudo isso. Ele entra como neurotransmissor ali. Age como neurotransmissor, ou seja, ele tem que ligar a um receptor na célula. Tá. Então existem os receptores CB1, CB2, canabidiol, endocannabinoide 1 e endocannabinoide 2. Aí você dá o canabidiol ou tetracanabidiol, ele vai entrar no organismo como se fosse aquele natural que nós temos. Tá? Só que esse da cannabis é externo. Sei. Dado, é verdade. Remédio, dado como remédio. Para ajudar a modular o organismo a estabilizar. Então imagina, doença de Parkinson, alguns casos são usados. Alzheimer, alguns casos são usados também. Modular, por exemplo, doença de Parkinson, para modular, a intenção seria diminuir aqueles efeitos... Até mesmo diminuir a psicose, diminuir os tremores, porque no fundo ele vai modular outros neurotransmissores. Que foi falado naquela moça da ginástica, a serotonina e a dopamina. É verdade. Ele vai ajudar a modular e aí a pessoa vai melhorando. Porque nós temos que, ao prescrever um remédio, tem que saber a fisiologia ou a fisiopatologia da doença. Não é prescrever de uma forma assim, igual para todo mundo. Não. Tem pessoas que dão certo, pessoas que não dão certo. Eu já falei, a minha tia, a tia Lavina, ela tem doença de Parkinson. Foi dado canabidiol para ela, ela ficou sonolenta, não adiantou. Não adiantou. Para aquilo que queria, não adiantou. Não teve objetivo. Então não é para todo mundo que ajuda. No Alzheimer não é para todo mundo que ajuda. Então, você também tem que saber a hora de não usar. De não usar, é verdade. Aí que cai o bom senso médico. Mas o bom senso médico passa antes pelo conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, de farmacologia, e saber
a angústia e que doença o paciente tem. Doutor, o canabidiol, chamado esse é o extrato, o canabidiol, ele pode causar dependência? Ele pode? Não, o THC causa mais. O THC causa. O THC em altas doses, de uma dose repetitiva, sim. Tá? O CBD, canabidiol, não causa geralmente dependência. Não causa dependência, né? Ele pode causar efeitos colaterais, pode dar diarreia, pode dar sonolência. Né? Essa sonolência isso pode acontecer, mas não mata. Cannabis não mata. Cannabis medicinal não mata. E a cannabis, a canabidiol, o THC, o CBD, eles não são estimulantes, né? Não são como outras drogas. São estimulantes. O THC ele tem um efeito psicoativo. Psicoativo, Imagina no TDAH, onde a criança tem a impulsividade, tem o déficit de atenção. Você ainda dá Você vai modulando, claro. Você tem que saber como é que vai dar esse remédio, tá? Às vezes você dá um estimulante, como você dá a Ritalina para o TDAH, que é um psicoestimulante. Mas ele vai inibir a estimulação. Para diminuir aquela... Parece contraditório. Parece contraditório. Você dá um estimulante para diminuir... Para diminuir a estimulação. É isso. É interessante. Entende? Então, aí entra o THC também. Doutor, há algum tipo de controle na indicação? Hoje tem a propaganda até na internet. Se procurar na internet, você tem de propaganda de... Eu acho que a internet assim, é um mundo sem lei. Sem lei. O mundo é o que é e não vamos mudá-lo. Tá? Então você vê revistas americanas aos montes, como as pessoas compram, como as pessoas fazem o tráfico né? Pela internet. Então tem que ter cuidado. Não é simplesmente prescrever, qualquer médico prescrever. Tem que ter conhecimento, tem que ter acompanhamento do paciente. Uma dose que é boa hoje pode não ser boa amanhã. Amanhã, é verdade. Você começa com dose pequenininha e vai aumentando progressivamente a quantidade. Né? Tem autismo? Começa com 3 gotinhas debaixo da língua, vai aumentando devagarzinho, vê se não tem algum efeito. Vai acompanhando, né, doutor? E vai acompanhando. Então, a doença, o médico tem que estar agregado ao paciente e à família durante um bom tempo. Então, não é simplesmente... qualquer um achar uma receita azul, vai na farmácia e compra. Não é assim. Doutor, tem um depoimento aqui, o canabidiol é indicado para todas as pessoas. A gente está perguntando isso, mas assista, veja agora, gente. O que a gente está falando aqui? Veja esse depoimento. Primeira coisa, pode parar com esse preconceito aí. Você não está ingerindo maconha líquida, tá? O canabidiol, ele tem... muitas propriedades terapêuticas que realmente funcionam para muitos transtornos. No caso do meu TDAH, foi mais ou menos uma tentativa. E o que eu senti, eu vou falar por mim, o que eu senti experimentando o canabidiol? Não me deu o punch de motivação e concentração e performance que, por exemplo, quando tomando um neuroestimulante eu sinto. Uma Ritalina, um metilfenidato. Não. Mas me deixou mais tranquilo, no sentido de... E não é tranquilo do tipo chapado, não. Estou falando tranquilo no sentido assim, cara, menos ansioso. Vamos dizer que estabilizou minha ansiedade natural em 50%, melhorou minha capacidade cognitiva em 30%, que é uma ajudinha, e o melhor de tudo que eu senti nesse caso, não tive nenhum efeito colateral. A gente estava falando sobre, no caso do TDAH, né? Aqui, o doutor citou, a Ritalina é um dos remédios que é usado para TDAH. Que é um estimulante, né? Um estimulante. E no caso, ele disse ali que não deu aquilo que a Ritalina dá, mas trouxe para ele uma certa... melhorou a ansiedade, melhorou a atenção. Que está tudo isso ligado com a questão. Tudo ligado nessa combinação de CBD e THC. Isso. Queria falar uma coisa que isso é importante, a mídia ter essa noção, mas o cannabis medicinal vai chegar a mais para o nosso conhecimento. Sei. Acho que ele vai entrar na nossa agenda, principalmente aquelas doenças de difícil tratamento, nas doenças raras. E tem uma pessoa que muitos conhecem, é uma conhecida minha, ela é tetraplégica, ela tem espasmo, ela tem dificuldades, ela tem dores, já usou até para Covid, que é a senadora Mara Gabrilli. Senadora. A agenda dela está
para uso, difundir a cannabis medicinal. E ela mesma, ela já falou comigo, eu falei, Vanderlei, pode falar. Eu sou uma usuária de cannabis medicinal. E ela tem o famoso lugar de fala. Ela tem um lugar de fala. Ela tem autoridade para poder falar. Porque é uma pessoa que usa e sabe dos benefícios e é uma senadora da República que luta para que isso possa chegar às pessoas também. Com certeza. Né? Eu acho que eu tive essa conversa com ela ontem por telefone. Olha que interessante. E ela falou, pode falar. Eu já sabia, a gente já sabia dessa agenda dela, de doenças raras, do uso da cannabis. Isso. E olha só, até mesmo para Covid longa, tem uma certa indicação. Principalmente as pessoas que estão no estresse. Estão naquele sistema de trabalho excessivo, ou seja, estão entrando no burnout, né, aquele excesso de trabalho. Tem trabalhos, inclusive, no Brasil, aqui em São Paulo, já utilizando a cannabis medicinal para isso. Doutor, o senhor acha que, como cientista agora, o senhor acha que ainda precisa de mais pesquisas ainda em torno da cannabis para ela poder ser prescrita assim em maior escala? Sim, tanto é que existem leis em todos os países. Por exemplo, não é qualquer país que se pode plantar cânhamo. Né? Pode plantar na Colômbia, pode plantar no Uruguai, pode plantar na Suíça. E cada cânhamo, ele também tem a sua concentração de THC. 0,2, 0,3, 0,5, 1% no máximo. Então, o que se pode num país não se pode no outro. Mas as pesquisas virão. É pesquisa não só para o ser humano, como uma pesquisa genética da própria planta. E também estudos de melhoramento da planta também. Melhoramento da planta, estudo genético da planta, é isso que eu falei. E aí, pode no Uruguai? Pode. Pode na Colômbia? Pode. O Paraguai é um país que mais exporta cânhamo para tecido, sementes para alimentação. Né? Tem algum problema? Não, é cânhamo. Agora, como isso vai ser usado de uma forma correta ou não correta, nós não sabemos ainda. E o mundo vai mudar, essa agenda vai ter que mudar. Porque quanto mais as pessoas têm conhecimento, quanto mais as pessoas precisam, todo mundo vai se empoderar desse conhecimento. E aí, o que se usou lá em séculos passados, alguns anos passados lá atrás, quem sabe a gente vamos usar cada vez mais. Existe até no Brasil. Existe talvez, eu não sei se a gente poderia dizer, mas existe uma falta de conhecimento, eu acho mais importante, por isso que a gente está trazendo aqui num programa à tarde para falar com a sua família. Existe uma falta de conhecimento muito grande. E talvez levada pelo preconceito de achar... Eu achei interessante o rapaz falando ali, ele falou assim, não pense que é maconha líquida, que as pessoas... Não tem nada a ver uma coisa, não é isso. Né? E nem é, quando se fala do uso medicinal, ninguém está falando em plantar maconha, ninguém está falando em plantar cannabis, você está falando em se usar de uma forma compassiva. Olha, volto a dizer o que o doutor falou, compassiva. A mãe que vê um filho se relutando com uma convulsão, se vê o filho, ela diz, o que eu posso fazer? Uma mãe vai até a lua para fazer alguma coisa, né? Pode ter um efeito contrário no uso da ansiedade, doutor, no caso da ansiedade? Se tiver o excesso do THC, pode. Então, toda medicação ela tem as suas vantagens e desvantagens. Então, não é simplesmente você ir lá na farmácia ou fazer o extrato da cannabis. Tem que saber se ela é pura, de onde ela veio. Qual foi a concentração de CBD e THC? Saber que a sativa não é só o fitocannabinoide. Ele também tem uma substância que dá o cheiro, que chama terpeno. Que cheiro de maconha que dá? Cheiro de maconha que dá. Né? Toda planta tem. A manga tem. O hortelã tem. Então tem aquilo que dá o cheiro. Né? Tem os antioxidantes chamados... os polifenóis. Os polifenóis. A uva tem polifenol, não é? Polifenol que é bom, é antioxidante. É bom. Muito bom, diz que é um Então, toda planta, você tem que saber a concentração, como dar, que horário é ser dado, qual a dor. Tudo isso é saber
tem um termo, farmacodinâmica. Como é que entra no organismo, como é que circula, como é que está metabolizada e como ela é excretada na urina. Isso é muito individualizado, né? Muito individualizado. Totalmente individualizado. Não é simplesmente comprar um frasquinho e passar para todo mundo aqui. Né? E a pessoa começar a usar como se fosse qualquer coisa que a pessoa tem. E não é qualquer coisa que a pessoa tem que você começa a usar. Tem que ter um conhecimento. Procure informação, procure um médico para prescrever. Mas o médico que saiba, que estudou, que avalia, tá? No Brasil, acho que nós temos 500 mil médicos hoje em dia. 500 mil médicos? Quem pode prescrever hoje são 2.500. 2.500 médicos só que prescrevem. Que pode prescrever? Tem o conhecimento para prescrever. Que tem o conhecimento, olha que coisa. Ou seja, dá 0,5%. Isso não é nada diante dessa... E os dentistas também que podem prescrever para aqueles pacientes que têm bruxismo, têm dores. Eles também têm que ter esse conhecimento. Vamos rever o trecho aqui do documentário chamado Ilegal, que mostra o desespero de uma mãe em busca do canabidiol. Vamos ver. Você ligou para a Anvisa. Boa tarde, com quem fala, por gentileza? Meu nome é Catiele. Anne de Bortoli, 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara e que, dentre os sintomas, tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol baseado nos itens acima. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi, mas não dá. Elas querem mudar um ponto da realidade. Então, olha que coisa. O doutor tinha acabado de falar para a gente, antes aqui. A mãe é a grande protagonista disso tudo. É a mãe que está vendo ele, é a mãe segurando uma criança, de repente, que sabe... Ela falou assim, se a folha do abacaxi fosse, eu iria onde fosse possível buscar essa folha do abacaxi. Mas não é. É a cannabis. Olha o quanto que a indústria também, antes de lançar o remédio, ela tem que ter essa compaixão. Às vezes, ela dando essa medicação, às vezes a pessoa, ou ela dá de graça ou ela tem que comprar antes de ser lançado no mercado. É verdade. E olha a cor, usaram a cor roxa. É uma cor roxa que vamos até mostrar para vocês. Aqui, olha, só para vocês terem uma ideia de um livro. Olha, é mesmo sobre cannabis, sobre CDB. O livro não é, ele foi traduzido, tá? Então ele é importante, essa cor, até se usa os dias, porque existem várias. Os terpenos dão cores, dão sabor, dão cheiro, né? Então tem várias cores da sativa. Não é só aquele verdinho. Não é só o verde, não? Eu pensei que era só verde. Aquele é da cannabis mais sativa. Porque da cannabis índica, ela é mais ou menos dessa cor. Existem várias pensei que era só verde. Existem várias características dela. Não é... Então, eu gostei muito das camisas que são em associações de mães. Sim. As mães que lutam, as mães que vão na justiça para poder implantar. Se elas não sabem produzir, vão ter assessoramento de alguém para ajudar a preparar, a diluir, a extrair, fazer aquela coisa macerada. Na verdade, é um macerado da sativa, né? da cannabis. Da cannabis, né? E aí, colocar aquela quantidade em óleo, filtrar. Então, tem que ter um assessoramento, não é simplesmente colocar num coador lá de papel e dar para o filho. E não é um chá, não é fazer coisa, não é isso, né? É outro processo. Embora eu gosto muito desse termo, existem plantas que curam, nós sabemos disso. É verdade, né? Isso a gente tudo que nós temos sintéticos vieram lá dos nossos índios, dos nossos antepassados. Que foi sintetizado, né? E depois foram descobertos, estudados e sintetizados. Olha a Amazônia, a quantidade que tem. E olha, destruindo a nossa fonte. É verdade.
fitoterápica. E de tantos e tantas coisas que podem ainda surgir. Ainda tantas que podem surgir. Antes da gente terminar, a gente tem coisa. Quando começou o programa, o Paulinho falou do uso no cachorro da Verena lá. O uso veterinário também ele é usado. Ele é usado na parte de odontologia, como eu já falei, mas ele é usado veterinário. Veterinário eu li por alto, eu não tenho conhecimento. Sei, mas a gente sabe é usado principalmente animais que têm crise convulsiva, cachorros. Que tem ali, olha que interessante. E de repente... Eu não tenho conhecimento para falar esse assunto, mas que existem, sim. E o veterinário pode prescrever. Doutor, como é bom passar a tarde conversando com o senhor. A gente ficaria aqui a tarde inteira. Muito bom, muito bom. É um assunto gostoso. E depois o senhor transforma tudo muito gostoso, muito bom. Ó, gente, atenção, eu quero que você siga o Dr. Vanderlei aí no Instagram. @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. É fácil. É DR, viu, gente? DR Vanderlei com W, com Y no final, Cerqueira de Lima. Vai lá. O telefone de contato é esse aqui que eu sempre posso dar, né? Pode. Vai lá. 0 operadora 11 3033 5921. 0 operadora 11 3033 5921. E o celular esse aqui, né? 99616-2313. No 0 operadora 11 99616-2313. 2313. Liga, eu quero muito que você seja, porque a palavra, assim, fundamentada, para você ter conhecimento, olha, siga o doutor lá no Instagram. Muito bom. A gente sempre se enriquece muito com a presença do senhor. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês mais uma vez, agradeço a todos. Nossa, foi ótimo a gente ter passado o programa todo falando. A gente vai encerrar o Bendita Hora de hoje. Tem o clipe ali, né? Saúde, viu? E se quiser botar o Planet Hemp cantando. Aqui, ó. A gente encontra amanhã no Rosário da Vida. Deus abençoe você.